Então, olá a todos. Nesta aula, nós vamos falar do entendimento do teste do Freelite, aqui com marca registrada porque é o Freelite da Binding Insight, mas não vou falar especificamente desse teste, vou falar dos Freelite Chains em geral. Meu nome é Edvan Cruzoé, eu sou médico hematologista da Universidade Federal da Bahia e faço parte do grupo GBRAM, brasileiro de mieloma múltiplo. Bom, já sabemos que as técnicas para detecção e quantificação de cadeias leves livres devem ter alguns preceitos para que sejam ideais. Técnicas diagnósticas de sensíveis para identificar todas as cadeias leves livres monoclonais produzidas pelos pacientes, que tem uma mensuração quantitativa e a razão kappa-lambda para monitorar os pacientes, que tem uma autoespecificidade sem interferência de imunoglobulinas intactas, seja barata e de fácil interpretação, que seja quantificável no soro e que possa ser realizada em variáveis instrumentos de laboratório. Esse é o comparativo da sensibilidade dos testes para a quantificação de imunoglobulinas de cadeias, aqui no caso uma fração delas que é a cadeia leve livre. Então perceba que a concentração de cadeia leve livre, de 1 aqui até 1000 mg por litro. E essa primeira barrinha aqui é justamente a eletroforese de proteínas séricas, que você precisa no soro ter uma quantificação realmente, uma quantidade, de componente monoclonal elevada, de cadeia leve. A quantificação total de kappa-lambda, que logicamente vai ser o mesmo que basicamente a quantificação de cadeias leves pela eletroforese de proteínas. Aqui é um pequeno incremento da quantificação pela técnica, que não aqui é agarose, aqui é a técnica de eletroforese por capilaridade, zonas de capilaridade. A imunofixação sérica você consegue quantificar um pouco mais, ou seja, você consegue identificar o componente monoclonal com a quantidade menor de cadeias leves, mas a quantificação de cadeias leves livres pela técnica de cadeias leves livres de Freelite Chains realmente é muito mais sensível do que todas elas. Inclusive porque você consegue chegar a valores realmente menores do que as frações de razão normal. Mas as técnicas utilizando testes urinários também são bastante sensíveis, como a eletroforese urinária e a imunofixação urinária. Mas nenhuma delas consegue chegar mais próximo da quantificação de cadeias leves livres séricas. Em números, e mais especificamente por teste, no geral, a eletroforese de proteínas consegue identificar quando há 500 a 2000 mg por litro, por exemplo, de cadeia kappa, da mesma forma para a lambda, diagnóstico por banda monoclonal. A imunofixação sérica em torno de 10 vezes mais sensível, de 150 a 500 a variação aqui, também por banda monoclonal. Mas o teste de cadeias leves livres consegue identificar quantidades muito pequenas de cadeias leves livres, de 1,5 litros, por exemplo, a 3 mg para a lambda, sendo traduzido esse teste como uma relação kappa-lambda anormal. Qual a importância do teste de dosagem de cadeias leves livres? Na verdade, melhorar a sensibilidade dos protocolos de seleção para detecção e diagnóstico do mieloma, porque conseguiu reduzir o número de não secretores. Então, no passado, dizia-se que de 3 a 5% dos pacientes com mieloma não secretor, e com essa técnica eles passaram a 1%, como muito. Monitorar o tratamento, então, detecta respostas mais precoces que outros testes de laboratório, como a eletroforese de proteínas. Pode ser útil para a detecção mais precoce das recidivas do mieloma, isso é muito importante. Identifica um fenômeno chamado de escape de cadeia leve, que ocorre nos pacientes com mieloma que estavam em remissão, e há uma mudança do tipo de secreção de imunoglobulina intacta para apenas cadeias leves livres. Então isso também determina a questão prognóstica e consegue ser identificado através da técnica de cadeias leves livres. Houve também uma melhora no incremento do diagnóstico das amiloidoses AL e monitorização do tratamento das mesmas.
e método quantitativo e sensível. Falando do desenvolvimento específico da técnica, como é que foi projetado e pensado o desenvolvimento da técnica? Então, como produção, o final aqui é identificar um componente monoclonal contra a cadeia leve livre, portanto, utiliza-se um antígeno, que no caso é a cadeia leve livre, infundida nesse caso aqui no exemplo A, num camundongo. De alguma forma, é selecionado um clone apenas de plasmócito que produzam, através de hibridoma, ou seja, fusionada essa célula com a célula tumoral, no exemplo, um plasmócito mieloma, né, genes do mieloma, essa fusão levando uma formação de um hibridoma. Há uma produção aqui monoclonal de anticorpo, que de alguma forma, já que a técnica é segredo, né, ela vai identificar a superfície não exposta da proteína intacta, ou seja, da cadeia leve que não estava exposta naturalmente, só como cadeia leve livre. Então o exemplo A é o exemplo de produção de técnicas monoclonais de anticorpos contra cadeias leves livres. O exemplo B, da mesma forma, se infunde esse antígeno, e aqui a técnica bastante difundida e muito utilizada em todo o mundo, que é o do próprio Binding Site, essa infusão de cadeias leves livres em ovelhas. E aqui nós percebemos que, na verdade, não há uma seleção de linfócitos, mas sim do total dos anticorpos produzidos contra as cadeias leves livres. Então isso aqui é um teste policlonal e que há também uma purificação desses anticorpos por cromatografia positiva e negativa contra as cadeias leves livres, né, também para a porção não exposta na proteína intacta. Então é dessa forma que é conseguido adquirir esses anticorpos que vão reagir, produzir e adquirir, os anticorpos que vão reagir contra as cadeias leves livres, essa fração que não estaria exposta naturalmente. A subsequente momento da técnica, então, é pegar esse anticorpo, né, quebrá-lo na porção Fab, que vai ser a reconhecedora do antígeno, e uni-la a esferas de látex, para que você melhore a técnica e sensibilize melhor a identificação das cadeias leves livres. Dessa forma, imagine que tem uma bolinha aqui de látex também grudada nesse anticorpo. Então aqui é o exemplo de uma cadeia leve kappa, sendo reconhecida por um componente, um antissoro monoclonal, e esse outro exemplo aqui pelo antissoro policlonal. Então aqui, logo de primeira vez, você já consegue identificar que é uma vantagem do soro policlonal, que seria, na verdade, ter maior sensibilidade para identificar diferentes epítopos, diferentes partes de antígenos, né, partes proteicas expostas nessa região da cadeia leve livre. Portanto, a técnica é um pouco mais sensível do que quando você utiliza um antissoro monoclonal. E nesse momento, então, a análise será feita por instrumentos nefelométricos ou turbidimétricos, né, pela difração da luz ou captação de luz, que eu não vou entrar em detalhes sobre essa parte da técnica. Mas, como toda coisa que é muito boa, tem também alguma coisa que tem que ser melhorada, ou que deve ser melhorada. E aqui tem os problemas na dosagem de cadeias leves livres. Há um fenômeno do excesso de antígeno, porque pode haver uma alta concentração realmente de cadeia leve livre sérica. Pode haver a possibilidade da amostra possuir um epítopo raro de cadeia leve monoclonal. Então isso aqui é muito raro, mas pode acontecer. Pode haver uma superestimação pela polimerização de cadeias leves. A gente vai ver o exemplo aqui. Também pode haver um comportamento não linear na diluição seriada. Então, quando a amostra tem alta concentração de antígeno e que vai haver a necessidade de diluições subsequentes para que consiga ser identificada pela técnica, pode haver uma falha. Também, um dos problemas é que a evidência de variabilidade nas medidas interlaboratoriais e interplataformas. Então a técnica ainda não é uma técnica uniforme, não existe só uma técnica para a dosagem de cadeias leves livres. Há uma ausência de medida standard, né, internacional para a quantificação de cadeias leves livres. Não está estabelecido que método tem melhor acurácia. Né? E há uma baixa concordância entre os testes, né, sugerindo que a monitorização
deve ser realizada com a mesma técnica desde o princípio. Uma vez iniciada a técnica X, deve seguir sim, continuando a investigação desses pacientes através da técnica X. Aqui os exemplos dos problemas que foram citados. O excesso de antígeno, por exemplo, pela alta concentração de cadeias leves séricas. Então nós vemos que, na verdade, a técnica, quando a análise correta dela, há uma zona de equivalência, que é o ponto de equivalência. Aqui está correto. Você tem a quantificação de cadeias leves livres e que está equilibrada, né, pela quantidade do anticorpo monoclonal. Por outro lado, pode ser que a máquina disponibilize, né, ou o técnico disponibilize uma quantidade menor de anticorpo monoclonal contra o antígeno, que no caso seria a cadeia leve livre, e que isso aqui pode ter um excesso, na verdade, um falso excesso de cadeias leves livres, por exemplo. Da mesma forma, quando há um excesso de anticorpos, então, da mesma situação, ocorre que há um aglomerado maior em relação ao substrato do reagente, que seria o anticorpo monoclonal, que seria aqui o excesso de anticorpos, né? Então, que seria a pouco antígeno e que, na verdade, que seria a cadeia leve livre e que, na verdade, portanto, também dá uma identificação falsa de alta quantificação. Esse equilíbrio aqui, na verdade, é que é o grande X da questão, a grande vantagem aqui de uma técnica sobre as outras e que os laboratórios correm para poder melhorar essa quantificação aqui, essa equivalente, essa zona equivalente, essa busca aqui para que haja uma identificação mais fidedigna da quantificação das cadeias leves livres. Como exemplo também daquela possibilidade da amostra possuir um epítopo raro de cadeia leve monoclonal. Então nós estamos vendo um exemplo aqui daquele mesmo policlonal, identificando vários epítopos, ok? E um anticorpo anticadeia leve livre monoclonal. Mas o que pode ocorrer? De, na verdade, surgir um epítopo diferente, não apresentar aquele epítopo que ele estava costumeiramente lendo, né? E você nessa amostra, por exemplo, como um exemplo de monoclonal, não conseguir identificar essa cadeia leve livre. Portanto, é muito mais difícil acontecer isso na situação de desenvolvimento de técnica policlonal, de soros policlonais contra as cadeias leves livres, em detrimento, né, da técnica de monoclonal, porque pode realmente aumentar a chance de dar esse falso negativo para identificação de quantificação de cadeias leves livres. E um outro problema, né, que tem que ser observado é a superestimação, pela polimerização das cadeias leves. Então, um exemplo é as cadeias leves livres, geralmente estão dispostas dessa forma, como monômeros quando kappa e quando dímeros quando lambda. E aqui tem aqueles BIDs identificando, então, a cadeia leve livre e quantificando, dando um OD aqui pelo tempo. Por outro lado, se essas cadeias leves se agrupam, se aglomeram, se polimerizam, elas podem rapidamente se agrupar esses bits também em um curto intervalo de tempo, atingir aquele ponto de quantificação. Portanto, dando um falso positivo para um excesso de cadeias leves, livres. Bom, um outro problema que agora, na verdade, é onde o foco das empresas que desenvolvem as técnicas de dosagem de cadeias leves livres é justamente a questão dos pacientes renais e dialíticos. Então aqui nós temos comparação nesse quadro de duas técnicas, do N-Latex Free Light Chains e o Freelite, né, um da Siemens e outro da Bayer Insight. Avaliando os pacientes aqui pré-hemodiálise e pós-hemodiálise. A quantificação de kappa e lambda, notem que há uma diferença quando comparados entre o N-Latex e o Freelite. Equivalência total de kappa, mais uma quantificação maior de lambda. Percebam que o range aqui, que a razão é diferente, a variação é diferente, entre as duas técnicas. Mas na pós-diálise há uma equivalência, voltam a ser iguais. Portanto, isso deve ocorrer, essa é uma das explicações que estão aqui embaixo, mas a gente não sabe ainda o total final disso. Basicamente pela queda da depuração das cadeias leves livres pelo rim, a gente já viu isso, então elas começam a se acumular no soro excessivamente, ao aumento delas,
e daí uma possível alteração na variação, nessa variação aqui, e na quantificação, principalmente, né, nessa falha aqui dessa técnica para as cadeias lambdas. Você vê que na técnica de Freelite ela se mantém mais ou menos estável do Freelite, ela se mantém muito mais estável quanto à quantificação de cadeia lambda. E aí então agora, os estudiosos da área de laboratório, há uma proposta de modificação para a referência, né, em tais situações, ou seja, pacientes em diálise ou com muito baixa fração de filtração glomerular, para que o Freelite, a razão kappa sobre lambda, né, essa razão seja modificada para a variação de 0,37 a 3,1, né, o que naturalmente é de 0,26 a 1,65 para a quantificação sérica. Estamos falando da quantificação de cadeias leves livres séricas nos pacientes renais dependentes de diálise ou com uma alteração de filtração muito ruim. Essa tabela, então, mostra também as diferentes técnicas para a quantificação de cadeias leves livres e suas diferenças. Então, o Freelite é o princípio dessa técnica é por nefelometria ou turbidimetria, o aparelho que vai ler final. Os anticorpos utilizados contra o componente monoclonal são policlonais. O calibrador também é policlonal e uma sensibilidade muito interessante, né, de 0,05 para ambas kappa e lambda miligrama por litro. Para melhorar algum daqueles problemas, então a empresa, para o antígeno de excesso, por exemplo, já faz a detecção excessiva de antígenos automáticas nessas novas máquinas, os PAP Plus e o Integra, né? E para os outros instrumentos tem que ser feito protocolos manuais. Isso é um problema também não só de máquinas, mas também dos nossos queridos laboratórios, que na verdade evitam de fazê-lo porque vão gastar mais reagente, uma vez que vai ter que ter feitas diluições até que chegue ao ponto daquela zona de equilíbrio. Os intervalos de referência variam de 3,3 para 19,4, para kappa e lambda 5,7 para 26,3, dando então a variação aqui do ratio final de 0,26 a 1,65. É dessa forma que nós vamos ver o resultado quando solicitamos a dosagem de cadeias leves livres, uma vez que a maioria dos laboratórios utilizam essa técnica. Uma outra técnica para quantificação de cadeias leves livres é a N-látex, também um princípio de técnica de nefelometria, mas o anticorpo que reconhece a cadeia leve livre aqui ele é monoclonal. O calibrador, por outro lado, é policlonal, tem essa sensibilidade aqui de 0,17 e 0,47 para kappa e lambda, respectivamente. E o protocolo para esse excesso de antígenos é desenvolvido pela Siemens, sistema Siemens, e não está muito claro como é que eles conseguem realmente atingir a zona de equilíbrio entre antígeno e anticorpo. As referências de intervalos de referência aqui variam de 6,7 a 22, 8,3 a 27, e a razão é dada de 0,31 a 1,56. Então, o que vai nos nortear para saber que técnica está sendo utilizada é justamente as razões das cadeias leves livres. E uma técnica mais nova é a Serra-Lite. O princípio da técnica é uma quantificação dupla de kappa e lambda, né, por inibição competitiva, por fluxo lateral, uma técnica mais complexa, mas o aparelho é rápido na quantificação portátil. Os anticorpos são monoclonais, né? O calibrador há uma mistura purificada de monoclonais kappa e lambda, Freelite também. A sensibilidade é um pouco inferior às outras duas técnicas, 2,5 e 2,5. E o excesso de antígenos, na verdade, não vai existir, já que a técnica utiliza a inibição competitiva, um formato de inibição competitiva, portanto, prevenindo o excesso de antígenos. Aqui são os intervalos de referência, de 3 para 17 kappa, 3,8 para 17 lambda, 0,66, perdão, e a razão variando de 0,37 a 2,07. Como conclusões, as técnicas de dosagem de cadeias leves livres séricas possuem realmente uma sensibilidade superior aos demais testes, e as evidências disponíveis sugerem que as medidas de cadeias leves livres séricas, tanto diagnóstico quanto segmento, elas devem ser realizadas pelo mesmo método, sob as mesmas condições analíticas e com o mesmo instrumento aplicado, para que você consiga realmente ter uma qualidade no controle e identificação de sua resposta ao tratamento ou na identificação desse componente
de cadeia leve livre sérica. Muito obrigado.